Você não chegou aqui por acaso. Algo em você, silencioso, profundo, quase inexplicável, te trouxe até este momento. Talvez uma saudade de algo que você nunca viveu. Talvez um sentimento de que existe alguém no mundo que vibra exatamente na mesma frequência que a sua alma. Essa é a natureza do chamado. Ele não grita, ele sussurra. E quando sussurra com força suficiente, você para, escuta e começa a buscar. É assim que tudo começa. Talvez você já tenha sentido essa presença em sonhos, em intuições repentinas, ou naqueles momentos em que, do nada, seu coração acelera sem razão alguma. Talvez você tenha conhecido alguém que te fez sentir tudo de forma intensa demais. Ou talvez você esteja há anos tentando entender por que ainda não encontrou alguém que encaixe. E o que ninguém te contou é que o que você procura lá fora começa dentro. Esse vídeo não é só sobre atrair alguém, é sobre despertar o que está adormecido em você. Não é sobre correr atrás de respostas, é sobre alinhar-se com aquilo que já está no seu campo. Existe uma inteligência maior que te trouxe até aqui. E ela está te dizendo, agora é a hora. Agora é o tempo certo para parar de duvidar. Para compreender, de uma vez por todas, que o reencontro com a sua chama gêmea não é um milagre externo. É o reflexo direto da sua própria vibração. Você não está aqui apenas para aprender um passo a passo. Está aqui para reconhecer o que sempre esteve em você. E quando essa consciência desperta, o reencontro deixa de ser uma dúvida e passa a ser uma certeza. Você não clicou nesse vídeo por acaso. Talvez tenha sido um impulso, uma sensação, uma curiosidade que te puxou para cá sem explicação. Mas no fundo, algo em você já sabia que precisava ouvir isso agora. Porque existe um momento exato em que a alma começa a se inquietar. Um momento em que tudo o que parecia distante, ou impossível, começa a fazer sentido. Esse momento chegou. Não é sobre desespero por um relacionamento, nem carência travestida de espiritualidade. É sobre um chamado real, um sinal interno que vibra silenciosamente há algum tempo, mas que agora não quer mais ser ignorado. É aquele sentimento de que existe alguém no mundo, que não é apenas compatível com você, mas que foi feito na mesma frequência, a famosa chama gêmea. Só que o reencontro com essa pessoa não depende de sorte, e muito menos de esperar passivamente pelo destino. Ele depende de consciência, de alinhamento, de escuta. E talvez você esteja se perguntando, por que isso está me tocando tanto agora? Porque sua energia mudou. Você amadureceu, passou por coisas que te quebraram, te moldaram, te afinaram. E agora, você está mais perto do que nunca de si mesmo. É isso que faz a conexão com a chama gêmea se aproximar. Quando a alma se purifica da pressa, da cobrança e da dúvida, ela começa a emitir sinais muito mais claros para o universo. E o universo responde. Mas antes que esse reencontro aconteça no plano físico, ele começa de forma invisível, num plano mais sutil. Você começa a sentir, sem saber de onde vem. Começa a sonhar, a pressentir, a perceber sinais, músicas, coincidências. Isso não é ilusão. Isso é o campo vibracional preparando o terreno. E sabe o que é mais curioso? Sua chama gêmea sente o mesmo que inconscientemente. Mesmo que more em outro país. Mesmo que ainda esteja mergulhada em outros relacionamentos ou distrações. Porque essa conexão não é racional. Ela é energética. E energia não conhece distância. O que você precisa entender é que esse chamado não veio para te colocar num estado de espera. Veio para te colocar em movimento. Um movimento interno que começa no coração. É a hora de parar de procurar alguém lá fora que te complete. Porque o reencontro com a chama gêmea só acontece quando você está inteiro. Quando você se olha e reconhece sua própria luz, sua própria força, seu próprio amor. É isso que muda tudo. A maioria das pessoas acha que chama gêmea é romance, que é conto de fadas, que é química perfeita. Mas chama gêmea é missão, é espelho, é expansão. Não é fácil, nem sempre é leve, mas é profundamente verdadeiro. E se você sentiu esse chamado, é porque já está preparado para algo maior. Você quer saber por onde começa o reencontro com a sua chama gêmea? Começa pela intenção. Mas não qualquer intenção. Não aquela feita com pressa, ansiedade ou desespero.
Falo de uma intenção limpa, firme, que nasce do coração e não da carência. Porque a manifestação da sua chama gêmea só acontece quando você escolhe com clareza o que deseja viver e sustenta essa escolha com verdade. A intenção é o ponto de partida da criação. Antes do universo mover qualquer peça, ele precisa ouvir a vibração da sua escolha. Não basta pensar, quero encontrar minha chama gêmea. É preciso declarar isso de forma energética, emocional e vibracional. É preciso sentir como seria esse reencontro. Visualizar, não como quem espera, mas como quem já está em sintonia. E acima de tudo, é preciso alinhar o desejo com o merecimento. Porque muitas vezes, o que impede o reencontro não é a ausência da outra pessoa, mas o sentimento interno de que você ainda não está pronto, não é suficiente ou não merece tanto amor. Aí é onde tudo trava. Então respira, fecha os olhos e pergunta para si mesmo: eu realmente estou disposto a viver esse amor? Com tudo que ele traz? Com toda a transformação que ele exige? Porque a chama gêmea vem para mexer em tudo. Ela não chega para manter você no mesmo lugar. Ela chega para te reconstruir, elevar, curar. E isso exige coragem. Se a resposta for sim, então declare. Não em voz alta apenas, mas com a alma. Escolha se alinhar com essa realidade. E depois, solte. Confie. Deixe o universo agir, sem pressa, sem controle. A intenção, quando é verdadeira, não precisa ser repetida 1000 vezes. Ela pulsa no invisível e se movimenta em silêncio. O poder de manifestar não está no esforço. Está na verdade que você sustenta dentro de si. Quando você emite a frequência do amor, sem carência, sem medo, sem escassez, você se torna um imã. E o que é seu, inevitavelmente, encontra o caminho até você. Esse é o primeiro passo. Tudo começa pela escolha de sentir, como se já estivesse acontecendo. A dor da separação entre chamas gêmeas é diferente de qualquer outra. Não é só ausência. É como se faltasse uma parte de você, mesmo que a pessoa nunca tenha estado fisicamente ao seu lado. Isso acontece porque a conexão é energética, não racional. E é exatamente por isso que a separação não significa afastamento. Significa preparação. Chamas gêmeas se separam não porque não se amam, mas porque ainda não estão prontas para se reconhecerem de verdade. Há feridas, traumas, padrões antigos que precisam ser dissolvidos antes do reencontro. É como se o universo dissesse: eu sei que vocês se pertencem, mas ainda não é a hora. E essa espera não é castigo, é cura. Durante a separação, a alma é empurrada para dentro. Você começa a se ver com mais clareza, a encarar suas sombras, suas inseguranças, tudo aquilo que, se não for resolvido, impediria o amor de florescer. Porque chama gêmea não é amor fácil, é amor verdadeiro. E amor verdadeiro exige maturidade espiritual. A conexão, mesmo à distância, continua. Vocês sonham um com o outro, sentem saudades em momentos específicos, pensam na mesma hora. Às vezes, sem explicação, a dor aparece do nada. E é porque, energeticamente, o outro está sentindo o mesmo. É uma dança silenciosa entre duas almas que ainda não se esqueceram. Mas há algo essencial. Não se trata de esperar a outra pessoa voltar. Trata-se de aproveitar o tempo de separação para se elevar, para curar, para limpar o campo. Porque quanto mais você se cura, mais você envia uma vibração de amor verdadeiro. E essa vibração é sentida pela sua chama. Ela sente, mesmo que não entenda. Por isso, pare de se perguntar por que ele ou ela se afastou. E comece a se perguntar o que em mim ainda precisa se alinhar. Essa é a chave que vira tudo. A separação é uma ilusão no plano da matéria. No plano da alma, vocês nunca se separaram. Estão apenas em lados diferentes do mesmo processo de despertar. O reencontro começa quando você entende que a verdadeira união acontece dentro de você. No meio da correria do dia a dia, no meio das mensagens que não chegam, dos silêncios do outro, das expectativas que criamos, tem algo que quase sempre esquecemos: ouvir a nossa própria alma. Sim, ouvir de verdade. Não com os ouvidos, mas com presença, com atenção, com entrega.
A busca pela chama gêmea, muitas vezes, se transforma em ruído. É tanta ansiedade, tanta vontade de saber o que vai acontecer, de entender por que ainda não chegou, por que se afastou, quando vai voltar, que esquecemos da única voz que realmente sabe o caminho, a da nossa alma. E essa voz, ela não grita, ela sussurra. E para ouvir esse sussurro, é preciso silêncio. Mas não o silêncio do quarto escuro ou da meditação forçada. É o silêncio da mente. É parar de tentar controlar tudo, de buscar respostas do lado de fora, de correr atrás daquilo que só pode ser sentido dentro. A alma não quer provas, ela quer entrega, ela não quer certezas, ela quer confiança. E o único jeito de entender o que ela está tentando dizer é desacelerar. Quando você silencia, você começa a perceber o que realmente chama. Às vezes, o que você pensava ser saudade era apego. O que parecia conexão era dependência emocional. O que parecia amor era medo de ficar sozinho. Mas quando o silêncio se instala, a verdade aparece. E é aí que a alma fala com força. Ela mostra o que você precisa soltar. Mostra que o reencontro com a chama gêmea não é o fim da jornada, mas o reflexo do que você constrói dentro de si. Mostra que antes de encontrar o outro, é preciso se encontrar. Porque a verdade é essa: a alma sabe o caminho, mas ela só guia quem para de correr. Então, respira, deixa o celular de lado, fecha os olhos, pergunta para dentro: o que eu realmente quero viver? E ouça sem julgar, sem tentar interpretar, apenas sinta. Esse silêncio pode ser desconfortável no começo, pode trazer lágrimas, memórias, vazios, mas ele também limpa, ele cura, ele abre espaço para o que é real. E o que é real sempre encontra o caminho de volta. A alma chama, sempre chamou. Mas você só consegue ouvir quando escolhe parar. Quando falamos sobre chama gêmea, muitos pensam logo no romance, na química, na ligação inexplicável. Mas pouca gente entende que essa conexão só acontece plenamente quando existe clareza energética. E isso começa dentro de você. A energia é o alicerce da conexão entre as chamas. Não é algo místico no sentido fantasioso. É real, é vibração. E o estado dos seus chakras, seus centros de energia, influencia diretamente a qualidade dessa ligação. Se seus chakras estão bloqueados, desregulados ou sobrecarregados por mágoas, medos, culpas, a comunicação entre vocês se torna ruidosa. A energia fica densa, confusa, você sente angústia, sente o outro se afastando, mas não entende por quê. A resposta está dentro. Sua vibração precisa ser limpa, fluida, coerente com aquilo que você quer atrair. Comece pelo básico, o chakra cardíaco. Ele é o ponto central da conexão entre chamas gêmeas. Se você guarda ressentimentos, se ainda tem feridas mal resolvidas com antigos relacionamentos ou com a própria chama, essa energia fica presa ali. E amor preso não circula, ele se estagna. Depois, observe o chakra do plexo solar, onde mora seu poder pessoal. Se você vive se anulando, esperando o outro tomar decisões, ou se coloca sempre em posição de vítima, essa área enfraquece. E sem poder pessoal, você não emana magnetismo. Você espera, mas não vibra. Agora, vá mais fundo. O chakra da garganta, por exemplo, é essencial para a comunicação espiritual. Muitas vezes, você sente algo forte, mas não consegue expressar. Fica calado, engole a verdade, e isso também bloqueia a ponte energética entre vocês. Limpar os chakras é um processo de reconexão com a sua essência. Não se trata de técnica sofisticada. Pode ser simples. Meditação, respiração consciente, contato com a natureza, práticas que tragam presença. O que importa é a intenção de se limpar por dentro. Quando sua energia se alinha, algo mágico acontece. A conexão com sua chama fica clara, os sinais aumentam, a intuição se fortalece, você sente a presença do outro mesmo sem palavras. E mais que isso, você se sente em paz, com ou sem ele por perto. Porque a energia limpa te devolve a verdade. E quem vibra em verdade, atrai o que é verdadeiro. Então, não pergunte quando ele ou ela vai voltar. Pergunte: como está a minha vibração hoje? Estou limpo ou estou carregando pesos que nem são meus? Essa é a pergunta que muda tudo. Energia limpa, conexão clara,
O reencontro começa aí. Antes de viver algo no mundo físico, é preciso sentir como se isso já existisse dentro de você. Esse é o segredo que a maioria ignora. O amor verdadeiro começa na imaginação, mas não aquela imaginação superficial, que fantasia e foge da realidade. É a visualização consciente, que molda o invisível até que ele se manifeste no visível. Muita gente vive esperando o momento certo, o encontro perfeito, a mensagem que confirma tudo. Mas quem espera demais no lado de fora se esvazia por dentro. A chama gêmea só se aproxima quando existe espaço para ela chegar. E esse espaço é criado dentro, no silêncio, na vibração, na imagem que você sustenta da vida que deseja viver. Visualizar é mais do que pensar, é sentir, é imaginar com o coração, é ver a si mesmo já vivendo o amor que busca, não como quem sonha, mas como quem reconhece. Como quem sabe que aquilo já é real em outra dimensão e está apenas se aproximando. Você quer viver esse reencontro? Então comece a senti-lo como presente. Feche os olhos e se veja caminhando ao lado dessa pessoa. Não imagine rostos, nomes ou circunstâncias. Imagine a energia, o acolhimento, a leveza. Sinta o abraço, a conexão silenciosa, a certeza sem palavras. Ao fazer isso, algo começa a mudar. O seu corpo responde, sua vibração se eleva, sua frequência muda. E quando você vibra diferente, você atrai diferente. A realidade não resiste à energia de quem já vive aquilo que deseja. O universo não discute com quem vibra com clareza. Mas atenção, visualizar não é controlar. Não é tentar forçar que seja com alguém específico, nem exigir que aconteça agora. É confiar que o que for verdadeiro já está a caminho. E que a sua tarefa não é correr atrás, mas se tornar o espaço onde esse amor pode pousar. É como limpar uma casa antes de receber uma visita especial. Você organiza, arruma, prepara o ambiente e confia que, quando for o momento, ela vai chegar. Portanto, visualize, todos os dias, com calma, com carinho, com fé. Não para acelerar o tempo, mas para se alinhar com ele. Porque quando você visualiza com verdade, você vive antes mesmo de acontecer. E quem vive de dentro para fora, nunca espera em vão. A pergunta mais feita por quem vive uma conexão de chama gêmea é: quando isso vai acontecer? Mas essa é justamente a pergunta que atrasa tudo. Porque no tempo divino, a pressa humana é ruído. O tempo divino não obedece relógios, calendários ou ansiedade. Ele responde à vibração, e só acontece quando tudo está no lugar certo, principalmente dentro de você. O tempo divino não é um castigo, ele é um mestre. Ele te dá o tempo que você precisa para se tornar quem você ainda não é. Porque a conexão entre chamas gêmeas não é só sobre amor, é sobre expansão, sobre curar, crescer, evoluir. E isso leva o tempo que for necessário para que o reencontro não seja apenas bonito, mas sustentável. Talvez você já esteja pronto emocionalmente, mas ainda se sabota espiritualmente. Talvez o outro esteja limpo energeticamente, mas ainda carrega medos antigos que você não vê. O tempo divino leva tudo isso em conta. Ele une os caminhos quando as almas estão em condições de se reconhecer. Não apenas de se encontrar, mas sim, é possível acelerar o tempo divino. E não é por meio de controle, manipulação ou desespero. Você acelera quando se alinha. Quando para de perguntar quando e começa a viver como se o amor já estivesse presente. Quando foca em se tornar a versão mais verdadeira de si mesmo. Quando honra a sua jornada, em vez de ficar olhando o caminho do outro. Você quer acelerar o tempo? Então pare de viver no tempo do medo. Porque o medo atrasa tudo. Ele baixa sua vibração, contamina suas escolhas e te desconecta daquilo que já está vindo. Acelerar o tempo divino é se entregar ao agora com confiança. É aceitar que a espera não é castigo, é preparação. E que a preparação é o maior ato de amor que você pode oferecer ao outro. É quando você começa a dizer: eu confio, e enquanto isso não chega, eu cresço, eu me curo, eu me fortaleço. O tempo divino não chega quando você exige. Ele chega quando você se torna, e quando você se torna,
Tudo acontece mais rápido do que você imaginava, porque o tempo divino não atrasa. Ele só espera você lembrar quem você é. Chega um momento em que tudo se resume a uma única percepção. O amor que você busca é o reflexo do amor que você vibra. Não existe fora aquilo que ainda não foi ativado dentro. Você é o imã. Sempre foi. E tudo o que chega até você responde à sua frequência. Não aos seus desejos, não às suas palavras, mas à energia que você sustenta em silêncio. Por isso, não adianta repetir afirmações, se no fundo você ainda acredita que não é digno. Não adianta procurar sinais, se no coração você ainda carrega medo, carência, desconfiança. O universo lê sua vibração, não seus pedidos. Ele entrega o que você está pronto para sustentar, não aquilo que você só sonha em ter. Quando você entende isso, tudo muda. Você para de correr atrás, para de forçar, para de se sentir rejeitado toda vez que algo não acontece como gostaria. Porque entende, se não chegou ainda, é porque ainda estou me ajustando para receber. Você atrai aquilo que ressoa com a sua verdade mais íntima. Se você se sente incompleto, atrairá relações que reforçam a falta. Se sente inteiro, atrairá conexões que expandem. A alma reconhece aquilo que já é espelhado por dentro, e isso é libertador, porque devolve a responsabilidade para você. Não como peso, mas como poder. Não é sobre esperar o outro acordar, mudar, voltar. É sobre você se alinhar com o amor que deseja viver, mesmo que ele ainda não tenha nome ou rosto. É sobre se tornar o espaço onde esse amor pode florescer, em paz. O verdadeiro magnetismo nasce da autenticidade, de viver em harmonia com quem você é, de escolher todos os dias a frequência do amor, mesmo que esteja sozinho, mesmo que ainda doa, mesmo que pareça impossível. Porque no fim, você não atrai o amor que quer, você atrai o amor que já é capaz de viver. E quando você se torna esse amor, o universo não tem escolha. Ele responde, ele entrega, ele honra, sempre. Se esse conteúdo tocou o seu coração e te fez enxergar algo que você precisava ouvir, então não guarde isso só para você. Curta o vídeo, compartilhe com quem também está nessa jornada e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que falam direto com a sua alma. Aqui, a gente não fala apenas sobre amor, a gente desperta consciências. Ative o sininho e caminhe com a gente. A sua jornada merece ser lembrada todos os dias do que realmente importa. Você é o amor que está buscando.